Boa noite a todas e todos. É com muita alegria e com muita honra que damos início ao segundo e último dia do nosso minicurso Jurisdição Criminal Tem Futuro, Direito Penal, realizado pelo Núcleo de Direito Criminal da UFRN, no CRIM, junto com os autores do livro Jurisdição Criminal, Sugestões e Análise dos Dados do GMF da Quinta Região. Livro esse que já se encontra disponível para acesso gratuito na descrição do nosso vídeo, àqueles que se interessem. Meu nome é Felipe Dantas, eu sou membro do Núcleo de Direito Criminal da UFRN, sou também estudante de Direito pela mesma casa, e hoje me acompanha o professor Dr. Walter Nunes, coordenador tanto do livro que originou esse minicurso, quanto do projeto, e também junto de Larissa Maria, que irá compartilhar um pouco de suas experiências elaboradas no livro conosco, em duas palestras que teremos, que serão excepcionais, e desde já eu já agradeço a participação de todos. Antes de passar a palavra para o nosso primeiro expositor, o professor Dr. Walter Nunes, eu gostaria só de fazer um pequeno alerta a todos que durante as apresentações nós iremos oferecer o link para o preenchimento e a certificação da presença no chat. Lembramos que só farão jus à certificação da presença no evento, tanto aqueles que preencheram o formulário de ontem, quanto de hoje. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa apresentação. Hoje começaremos com o professor Dr. Walter Nunes, que irá expor um pouco mais sobre a justiça restaurativa na jurisdição criminal federal no estado do Rio Grande do Norte. O professor Walter Nunes, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor do curso de Direito da UFRN, juiz federal da Quinta Região, titular da Segunda Vara Federal, aqui da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró e autor de diversas obras jurídicas, além de ser também coordenador do NUCRIM. Então, professor, desde já agradecemos novamente a presença e a disponibilidade do senhor e já passo a palavra. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos que aqui se encontram, prestigiando e participando deste evento, patrocinado pelo NUCRIM, tratando de temas da alta relevância, que apontam sobre o futuro do direito criminal, do direito penal. Também dou uma boa noite especial a Larissa, com quem vou ter a honra de dividir a fala de hoje. Eu peço a você, Felipe, por favor, que cronometre o meu espaço de fala, que eu não quero passar, e quero fazer uma abordagem o mais dialogal possível, né, tirando aquela ideia propriamente de uma palestra, embora eu tenha preparado uns slides para vocês, que eu já deixo, Felipe, aqui, vou passar esse, pergunto se está compartilhando, eu vou passar para você para que você disponibilize para todos que estão participando posteriormente, né, para fazer algum acompanhamento, alguma observação maior. O meu tema, dentro dessa discussão sobre o futuro do direito penal, né, que parte de um trabalho instigante de Klaus Roxin, e vou falar sobre a justiça restaurativa e sobre as estratégias que nós estamos sinalizando para implementar aqui no Rio Grande do Norte, na seção judiciária federal. Como eu disse ontem, né, vocês já estão percebendo que o futuro do direito criminal, e especialmente nós estamos falando de processo penal, é interessante como os temas referentes ao processo penal assumem uma relevância maior do que o do direito criminal material. Vocês estão vendo que eu estou falando criminal ao invés de penal, né? Eu acho que o futuro vai ser a gente abandonar a nomenclatura penal e passar a adotar criminal, porque a gente
o direito penal tem a ideia punitivista, de pena, e não é de pena que a gente está tratando, a gente está tratando é do crime, na verdade. Né? Então, essa é uma primeira assertiva em relação a esse futuro do direito criminal. Roxin, no livro dele, ele começa expressando uma verdade que se o direito penal, como um regulador social, ele é um mal. Porém, infelizmente, ele é um mal necessário, em razão de que, porque desde que o mundo é mundo, o crime existe. Até gosto de usar aquela parêmia, né? Ibi societas e ubi juris, né? Ubi crimen, né? Com aquela parêmia de que se há o Estado, há direito, se há direito, há Estado. Então, a gente pode usar a mesma parêmia. Há Estado, há crime. Se há crime, há Estado. Porque se o cidadão estivesse numa ilha sozinho, ele não iria cometer crime nenhum, quando muito, o maior ato de violência que ele poderia praticar seria contra si próprio, e aí não caracterizaria uma conduta ilícita. Então, a sociedade que é inerente à condição humana, nós precisamos viver em sociedade para satisfazer as nossas necessidades mínimas em todos os sentidos, né, especialmente de ordem psicológica e social. Ele finda sendo um ambiente próprio para a criminalidade. Então, o que se pode fazer, um Estado com políticas sociais adequadas, é reduzir a criminalidade, mas é uma utopia pensar-se em eliminar a criminalidade no seu todo, nos mais diversos aspectos, né? Seja a criminalidade violenta, seja a criminalidade não violenta. E, para mim, coube esse tema, justiça restaurativa. E é interessante porque a gente está vendo pelas exposições de ontem que a gente, pelas modificações que a gente teve no Código de Processo Penal ao longo do tempo, e significativamente em 2011 com a Lei 2.403 e em 2019 com a Lei 3.964, é que a gente vai ter menos prisões processuais do que a gente tinha anteriormente, especialmente na redação originária do Código de Processo Penal. Cabe lembrar que, na ideia da concepção do Código de Processo Penal, era de que o cidadão, principalmente nos crimes mais graves, ele respondia o processo encarcerado, mesmo quando não houvesse necessidade. A prisão processual não era tratada como medida cautelar. A gente passa a ter ideia da prisão como medida cautelar, ou seja, de sua imposição só ocorrer quando houver necessidade, e enquanto houver essa necessidade, a partir da Constituição de 88. Ou seja, é muito recente. A nossa ideia punitivista é muito forte ainda, principalmente naquilo que a gente pode chamar de cultura da prisão. A outra abordagem foi sobre o ANPP, que aí a gente dá um salto imenso, que é de trazer definitivamente a justiça negocial para o ambiente também do processo criminal. A gente começou uns ensaios com a transação, com a suspensão condicional do processo, e a gente atinge o apogeu com o ANPP, que tem a propriedade de mudar o perfil da jurisdição criminal brasileira. E agora a gente vai tratar da justiça restaurativa. Do que se trata a justiça restaurativa, qual é a sua conexão, relação com o processo penal. Para fazer essa abordagem, eu começo fazendo uma lembrança de que o processo, ele surgiu na segunda metade, processo criminal surgiu na segunda metade do século XVIII, sob inspiração do movimento iluminista,
quanto à necessidade de se estabelecer limites ao Estado, que era absoluto. O processo penal surge não como uma arma para que o Estado pudesse combater a criminalidade. Antes do processo, antes da concepção do processo, o Estado podia tudo, o Estado punia da forma que bem entendesse. O Estado não conhecia nem tinha regras para observar. Mas com a concepção de que há direitos essenciais à condição humana, e esses direitos se expressam naquilo que se chama dos direitos humanos, e quando contemplados em uma Constituição sob a denominação direitos fundamentais, o processo passa a ser o ambiente de resguardo desses direitos inerentes à condição humana. Por isso que, quando eu falo do processo penal, da teoria do processo penal, e naquele meu livro, Curso de Processo Penal, Teoria Constitucional do Processo Penal, eu digo que a teoria do processo penal se confunde com a teoria dos direitos fundamentais. Então, a ideia de Beccaria aí, que vocês estão vendo, essa figura, com esse livro emblemático dos delitos e das penas, ele cuida disso e ele pinça esses direitos fundamentais no ambiente do processo criminal como forma de limitar o dever-poder do Estado de punir. Esse primeiro pensamento do processo, ele finda tendo uma alteração substancial quando, já no início do século XIX, com as ideias da escola positiva, né, iniciada com os estudos de Lombroso. Daí em diante, a gente tem uma mutação do sistema processual penal, mas a justiça penal, o criminal, eu prefiro a expressão criminal, né? Vocês vejam que a expressão justiça penal já dá o aspecto linguístico, já dá o norte, né, de que se tem uma ideia punitivista. O processo criminal, ele nunca se desapartou da ideia da punição e da retribuição. A pena, por mais que se diga que ela tem um sentido ressocializador, mas ela também sempre teve e sempre terá um caráter punitivo. Então, o processo criminal em si, ele tem essa ideia de punição. E, para além disso, sempre esteve em estado latente na vida em sociedade ou na política, nas políticas de Estado, aquilo que a gente chama de cultura da violência. Isso está muito presente no Brasil, é muito presente na política criminal americana, de que o Estado é um Estado que enfrenta a criminalidade ou que combate a criminalidade. Isso está muito presente no livro de Olavo, né, do professor Olavo Hamilton, né, quando ele fala lá guerra às drogas, né, é bem representativo, e a gente está num lugar comum difundindo uma cultura ou uma doutrina do direito penal do inimigo, quando em outra ponta nós recriminamos o direito penal do inimigo. Essa cultura da punição punitivista, ele cria o que a gente chama do Estado vingador e cruel. Porque a prisão, embora represente uma humanização do direito, porque antes da prisão, a prisão não era uma forma de pena. É interessante isso, a prisão ela surge como uma espécie de medida cautelar, porque a prisão era a forma de cumprir a pena. E as penas eram as mais cruéis que se possa imaginar, né? Açoite, decapitação,
execuções das mais diversas formas, como a gente tem o exemplo do caso referente a Tiradentes, e a gente tem a história bíblica de Jesus, né, como eram executadas as penas. Nessa ideia, a gente tem uma cultura de violência. E o Estado, nesse aspecto que se recrimina, é porque ele não age, ele reage. Ele não tem propriamente uma política adequada a tratar essas questões. E aí a gente vem para um sistema democrático, e o sistema democrático, ele tem como esteio os direitos fundamentais, a preservação dos direitos fundamentais catalogados na Constituição. E aí, para que ele seja um sistema embasado nessa garantia dos direitos fundamentais, ele precisa, os direitos fundamentais, ainda que expressados em forma de princípios, eles precisam possuir força normativa, que é algo que a gente só incorpora na nossa cultura jurídica pós-Constituição de 88. É aquilo que Norberto Bobbio diz, né, no livro dele, A Era dos Direitos, olha, basta de declaração. De declaração nós já sabemos, temos uma concepção ética de quais são os direitos essenciais à condição humana. É hora da efetivação. Essas declarações precisam ter força normativa. Então, a primeira coisa é de que todo o nosso sistema de Estado, de trato das mais diversas questões, inclusive da criminalidade, ele tem que ter como ponto de partida, ou espinha dorsal, a ideia de que os direitos fundamentais possuem força normativa e eles têm uma função hegemônica, estruturante e interpretativa do sistema. Por outro lado, a nossa Constituição ela é muito interessante porque nos primeiros artigos, do artigo 1º ao 4º, ele está dizendo como é o nosso sistema democrático. O Brasil é uma república federativa, é um Estado democrático de direito, está dito lá já no artigo 1º. E aí ele vai dizer quais são os fundamentos desse Estado democrático de direito. E coloca como premissa inicial a dignidade da pessoa humana. Como é que se assegura a dignidade da pessoa humana? É por isso que vem aquela ideia de que os direitos fundamentais eles são ditados ou declarados em sua porção mínima. A dignidade da pessoa humana é a preservação dos direitos fundamentais, tal como eles estão ditos na Constituição. O outro aspecto é de que o governo, né, é aquela parêmia, né, é o governo do, pelo e para o povo. Uma política na área de segurança pública ou o regime jurídico que trata dessas questões que dizem respeito à criminalidade ou o modo como tratar a criminalidade, ele tem que ser embasado ou tem que ser ditado como uma política de Estado e não de governo. Porque, na verdade, ele é feito para o povo, para a sociedade, né? E não é a sociedade em maioria, não é? É uma sociedade num regime democrático que importa dizer que ele tem que preservar as minorias também, né? O direito de todos, a parêmia, ou é o Estado da justiça para todos, né? Justiça para quem? Para todos, simplesmente. Eu gosto muito dessa expressão, né? Justiça para todos. E a Constituição vai além,
porque ela estabelece os objetivos fundamentais da Constituição do Estado brasileiro. E aí ele vai construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui, vamos pegar essa primeira expressão, que, especialmente no que diz solidária, uma sociedade solidária, e a ideia também de liberdade, ela diz respeito diretamente com a justiça restaurativa. Erradicar a marginalização, outra expressão que está diretamente conectada com a justiça restaurativa. E, naturalmente, que tratar todos sem preconceito ou discriminação de igual modo. Eu não vou satisfazer a curiosidade de vocês agora, vou deixar para quando a gente chegar lá em justiça restaurativa. De antemão, eu vou só já colocar uma afirmação, que ela é importante, é dizer que justiça restaurativa não tem relação direta com conciliação, não tem relação direta com a NPP, nem muito menos com a mediação. Justiça restaurativa é outra coisa. Que vou dizer. Eu gosto de dizer que a justiça restaurativa, e como política de Estado, eu disse, não pode ser a cultura da violência. Tem que ser a cultura da paz. E toda a ideia da justiça restaurativa é na ideia da paz. Essa é um manifesto da Unesco, de 2000, Cultura de Paz e Não Violência. As políticas de segurança pública de Estado devem ser trabalhadas tendo como preocupação prioritária a prevenção, ou seja, evitar a criminalidade, diminuir a criminalidade, para aumentar a qualidade de vida. A gente já viu que acabar com a criminalidade, infelizmente, nenhum Estado, e aí Larissa vai falar sobre Roxinho, o que ele diz, né, inclusive na Alemanha, apesar da situação de bem-estar, né, conseguido nos últimos anos, mas mesmo assim a criminalidade ela se diversifica, mas ela está presente em todo momento na história da sociedade. Mas ele tem como ideia a prevenção, e a restauração, atender às necessidades das pessoas, atender às necessidades de quem sofre com a criminalidade e mesmo de quem entra na criminalidade. Eu depois vou dar algum exemplo sobre isso. Então, a cultura da justiça, porque justiça é paz. Várias vezes eu me perguntando assim, qual é a palavra que para você representa tudo no direito? Para mim é justiça. E se você tem justiça, ela é uma expressão, eu acho que são 3 expressões assim que elas estão imbricadas, são indissociáveis. Não sei nem como colocar aqui, mas é paz, amor e justiça. São coisas assim interligadas, intimamente relacionadas. Então, a cultura da justiça é isso. É não a guerra, ao crime, ou às drogas, ao que seja. O processo criminal não é uma arena, não é um palco de guerra, pelo contrário. O processo é um marco civilizatório, é uma forma civilizada de resolver um problema traumático ou dramático como o crime, por mais grave que ele seja.
O trato da violência não se faz com valentia. Valentia é dissociada de coragem. Coragem é outra coisa. Nessa área da criminalidade que é muito fácil o discurso, né, simbólico, né, de valentia, né? Mas é difícil ter coragem de tratar dessas questões com uma visão humanitária. Geralmente, a pessoa é logo acusada porque não foi com você, não foi com seu filho, não foi com alguém, um ente querido, e é por isso que você está se expressando assim. E, naturalmente, com inteligência. Não pode ser uma reação, tem que ser uma ação, tem que ser uma estratégia, tem que ser algo perene. E aí, como eu disse, o foco é a prevenção e reparação. E aí a gente vem para o que a gente observa, que especialmente no processo criminal, nós temos um problema que ele é tratado no processo, que é a questão jurídica. A questão jurídica ela é tratada no processo. Mas todo crime, mais do que no civil também tem, mas no crime bem mais, você tem um problema social. É uma pessoa que perdeu um ente querido e não consegue mais ter capacidade de trabalho, né? Perde o sentido da vida, passa a ter problemas psicológicos e até psiquiátricos, desagrega a família. Então, são N problemas que surgem, a pessoa passa a ter um pânico, não quer mais sair de casa. Quantos casos não já foram vistos pela televisão? Não, acabou minha vida. O que é que eu vou fazer agora? Então, as coisas mais dramáticas, isso não é tratado no processo. Nem tem espaço para ser tratado no processo, muito menos pelo juiz. Como é que o juiz vai resolver o problema psicológico ou social? Quantas e quantas famílias, quantos e quantos casais não se desagregam, não se separam após a ocorrência de um drama dentro da família? Então, essa questão do problema criminal que vai além do processo. E aí entra essa ótica, que são as duas dimensões do problema criminal. Nós temos a dimensão Howard Zé, ele tem esse livro, ele é um dos arautos da justiça restaurativa, e esse livro aqui dele é muito interessante, The Little Book of Restorative Justice, que ele trata, um ensaio sobre o que é justiça restaurativa, e é interessante que, numa primeira parte do livro, ele vai dizer o que não é justiça restaurativa. Porque o que ele diz aqui, e a gente compreende logo o pensamento dele, é que ele diz, olha, a questão pública ou jurídica, ela é tratada pelo judiciário, pelo processo. No judiciário. Já a questão social, ela é tratada no meio comunitário. Ela não é pública porque, na verdade, ela é comunitária. O que ele quer dizer com pública aqui, que é o Estado. Aqui não é o Estado, é a comunidade. Por exemplo, digamos que numa situação um professor agrida um aluno ou vice-versa. Como é que vai tratar? O problema jurídico vai lá, o professor vai ser penalizado, ou o aluno vai ser penalizado, e como é que fica a relação em sala de aula, o ambiente em sala de aula? Onde é que você vai tratar? E com quem? Quem são os atores? E como você vai tratar? Essa é a questão social que é tratada no meio comunitário, por meio da justiça restaurativa. É verdade que a expressão justiça em si, ela quer dizer reparar a lesão e promover a cura. Mas, especialmente no cível, em várias oportunidades, quando a gente entra com ação, a gente consegue recuperar o direito in natura.
Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa compra um carro e não recebe o carro. Ela entra com ação para a obrigação de dar ou ressarcir com o valor correspondente. Na hora que o judiciário, especialmente, obriga a pessoa a dar o veículo e o veículo é entregue, né? Você pode até fazer, o juiz pode determinar uma constrição judicial de um veículo similar que se encontra no pátio da concessionária, algo do gênero, você obteve aquilo que tinha sido lesado. Mas no ambiente criminal, nós não enxergamos nenhum tipo de lesão, mesmo quando se trata de ofensa de ordem moral, que você consiga restaurar in natura o bem jurídico que foi atingido com a atividade criminosa. Isso para a gente não imaginar situações outras, como o caso de homicídio, de um abuso sexual ou algo do gênero. Você pode até me dizer, mas no crime de roubo recupera a coisa, mas você não recupera o trauma. Qualquer um aqui que tenha tido o infortúnio de sofrer uma agressão como um crime de roubo, que uma pessoa tenha botado a mão ou a arma na cabeça ou com a violência tomado algo, sabe do que do que eu estou falando. O sentimento de vulnerabilidade é imenso. Mesmo num crime de furto, você poxa, eu não tenho mais como segurar. A primeira providência que você vai querer fazer é tentar reforçar a sua segurança para que a coisa não aconteça mais ou comece até a ter síndrome de pânico. E aí eu vou para o artigo 144 da Constituição, que eu digo e repito, que é um dos dispositivos mais bonitos que tem na Constituição, quando ele fala aqui que, apesar de ser um dever do Estado, ele é responsabilidade de todos, inclusive da comunidade. E a ideia da justiça comunitária é a ideia da responsabilidade de todos, de um tratamento. A comunidade acadêmica tem responsabilidade pelo ambiente saudável. Quem são as pessoas atingidas no momento em que, por exemplo, um aluno agride um professor em sala de aula? Todos. Inclusive entidades, né, como o centro acadêmico, né? Os outros professores passam a ter preocupações, os alunos também. A justiça restaurativa é para você tratar dentro da comunidade com esses atores interessados e tentar estabelecer um ambiente de diálogo e de compromissos, né, para o atendimento das necessidades e reparação dos danos. E aí a gente entra no ponto nevrálgico, que é o que a gente chama, isso é chamado de justiça multiporta. Se eu digo, ora, o processo, ele é um ambiente para eu resolver o problema jurídico. A mediação e a conciliação, no Brasil, ela é feita por meio do processo, o que é um absurdo. É como que a gente tem, a gente só tem a porta da justiça. Aí diz, não, mas isso é justiça multiportas. Aí por isso que eu estou botando essa imagem aqui. A justiça multiporta é como você chegar no judiciário e tem várias portas. Eu ia botar os nomes aqui. Aí aqui o nome é conciliação. O nome aqui é mediação. O nome aqui é contencioso. Vamos botar assim, contencioso, processo contencioso. E aqui seria a justiça restaurativa. Então, eu vou para o judiciário para tudo isso. De que tamanho vai ser esse judiciário? E justiça eu só faço no judiciário. O judiciário é o único ambiente para eu fazer justiça. Mas eu estou tratando de questões sociais. Eu não estou para definir culpa, quem é culpado. Eu estou para atender às necessidades. Olha, a gente precisa voltar a ter um ambiente saudável em sala de aula. A gente precisa fazer um pacto para que o ambiente seja restaurado de respeito,
num ambiente de aprendizagem, como é uma sala de aula. Isso eu não vou resolver no processo, eu só vou resolver com envolvimento das comunidades. Então, justiça multiporta não é judiciário multiporta, por mais que o judiciário queira isso. A gente pode falar mais, aí eu vou para o próximo slide. O judiciário é uma porta estreita, o processo é uma porta estreitinha, como aquela que a gente viu. Mas a justiça restaurativa ela é imensa. Eu posso ter a justiça restaurativa, e a justiça restaurativa deve ser especialmente no ambiente onde ocorreu o problema, até para que eu possa ter uma representatividade participativa dos envolvidos. Eu preciso ter outros professores participando dessa discussão, de estabelecer esse compromisso, esse pacto de não agressão, de mais respeito entre aluno e professor. No exemplo imaginado que eu estou aqui, a gente tem N situações. Então, justiça restaurativa é isso, é fora do judiciário. Embora que alguns juízos, o problema é porque quem tomou a frente da justiça restaurativa no Brasil foi o judiciário, com a política estabelecida pelo CNJ. E aí determinou que todos os órgãos jurisdicionais estabelecessem, criassem os seus órgãos de justiça restaurativa e estão confundindo com conciliação e mediação, trazendo isso para dentro do judiciário. Isso é impróprio. Tivemos uma discussão recente, um evento recente, e a minha fala ela foi dissonante ao que, no âmbito da Justiça Federal, a primeira região, especialmente Minas Gerais, está fazendo e que São Paulo está fazendo. Eu digo, olha, o que a gente está formatando na quinta região é diferente. Justiça restaurativa é uma justiça nas comunidades. O judiciário é o catalisador, recebe essas pessoas, encaminha para a justiça comunitária, para as práticas comunitárias. Então, para mim, ele é bem representativo aí do que a gente está falando. Que é a justiça restaurativa. Justiça restaurativa, não necessariamente ela quer resolver o problema de que uma pessoa peça perdão a outra, ou chegue a uma negociação, estabeleça Ministério Público e acusado ou investigado negocie para não ajuizar a ação penal. Ele tem um quê de justiça restaurativa, mas ele não é propriamente justiça restaurativa. Você pode até ter uma restauração nesses ambientes de conciliação, mas justiça restaurativa não necessariamente se trata disso. Justiça restaurativa, como está dita aqui, é algo que se faz de baixo para cima, é de comunidade. Não existe juiz, não existe Estado impondo nada aí. Isso é feito pelas comunidades em forma de diálogo. Eu gosto dessa expressão que é usada por Zé, que a justiça restaurativa não é um mapa, ele é um símbolo, é uma bússola, ele é um farol para apontar caminhos, que são vários para a solução, para tentar restaurar ou atender às necessidades de quem foi eventualmente agredido. Então, não há julgador, todos são iguais. O facilitador, ele não é a pessoa que vai resolver o problema. O facilitador é uma pessoa que tem técnicas, que tem uma formação específica para ser o intermediador do diálogo entre os envolvidos. Ele não impõe nada. Sequer os envolvidos são obrigados a participar dessa justiça restaurativa, ela é voluntária. E qual é a finalidade? Pactuar obrigações. Ele não fixa culpa, ele não encontra culpados. Não é essa a ideia. O ANPP, como a gente sabe, inclusive, ele pega lá para você fazer uma confissão, ainda que circunstancial. Mas não é o caso aqui.
atender às necessidades, restaurar os danos da vítima, dos ofendidos e do ofensor. A vítima, não raro, tem um dispositivo no Código de Processo Penal que veio em 2008, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o artigo 201, o parágrafo 5º. Olha o que é que esse parágrafo 5º diz. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. Esse dispositivo tem um quê de justiça restaurativa. Mas a justiça restaurativa, propriamente, não é isso ou não é apenas isso, não é em razão de determinação do juiz. Hoje, tudo isso não precisa nem de um juiz, porque esse atendimento é feito pelo SUS. A gente tem um convênio com o LAIS para fazer o encaminhamento do atendimento de saúde, e saúde envolve, obviamente, a questão da psiquiatria. E a gente tem encaminhado alguns para tratamento psicológico. E veja como é o problema, a questão do ofensor. Nós temos alguns casos, teve um caso emblemático de pornografia infantil, que eu, no interrogatório, mais de um caso a esse respeito, eu digo, olha, eu não sei como uma pessoa pode sentir prazer com cenas tão dantescas envolvendo relação sexual, as mais diversas e bizarras, envolvendo crianças, né, de 5 anos de idade e tal, e o cidadão chega e diz, doutor, eu preciso de ajuda, eu tenho uma compulsão e tal. Então, veja que a justiça restaurativa ela tem essa ideia também de atender às necessidades, e aí a gente está trabalhando, embora não seja a finalidade da justiça restaurativa, mas na hora que você encaminha para essa pessoa ter um tratamento adequado em relação a moderar essa compulsão sexual, ela vai evitar a prática de outros crimes, né? Ele pode ter aí um condão também de ressocialização ou de evitar a reincidência. A restauração do dano e a responsabilidade pelo ofensor. Se o ofensor se sente arrependido e quer reparar o dano, era um grande instrumento para que o ofensor expresse e efetivamente vá para satisfazer ou tentar minorar os danos que ela ocasionou à vítima. Então, isso é o que é justiça restaurativa. Feita essa explanação, eu tenho aí o quê, Felipe? Uns 2 ou 3 minutos? Isso, professor. Pronto. Eu vou rapidinho aqui. A justiça restaurativa, implantação na Justiça Federal, algumas estratégias, né, que a gente estabeleceu para que a gente venha a sedimentar isso. A 5ª Região, a gente tomou essa iniciativa, eu fiz um curso de justiça restaurativa, e no curso, o final do curso, você tinha que fazer um projeto de implantação da justiça restaurativa na unidade que você trabalha. E aí, com base nisso, eu fiz esse plano de implantação, trouxe para discussão no ambiente da Seção Judiciária da Justiça Federal. O ponto inicial, o diretor do foro, o professor Carlos Wagner, editou uma portaria, criando um núcleo de prática restaurativa, me colocando como coordenador, e com base nisso que a gente engendrou, eu também, como eu sou coordenador do GMF da 5ª Região, a gente encaminhou para lá, e esse modelo vai se disseminar por toda a Justiça Federal na 5ª Região. Foi editado um ato do corregedor do tribunal,
que é o corregedor, é o supervisor do GMF, e eu sou o coordenador. Esse ato foi assinado em conjunto por mim e por ele, e ele agora, esse modelo está para toda a região. Aí a gente estabeleceu, né, as estratégias para a gente implantar a justiça restaurativa aqui no ambiente da Justiça Federal. São várias, né, e eu vou aqui fazer apenas a leitura de algumas delas, ou mais importantes: estender em curto prazo a implantação das práticas restaurativas em relação aos processos da Justiça Federal, aqui no Rio Grande do Norte, fazer uma interação com todos os órgãos públicos e entidades comunitárias que desenvolvem práticas restaurativas. E aí eu descobri uma coisa interessante. Na UFRN, nós temos um núcleo de prática restaurativa, inclusive questões envolvendo alunos e professores resolvidas no ambiente da justiça restaurativa da UFRN. Para mim foi uma grata surpresa, quando a gente começou a entrar em contato a esse respeito, e a gente começou, eu, professor Fabiano, professora Mariana, professora Carol, professor Fábio Ataíde, a trabalhar. A gente já fez um ciclo de prática restaurativa entre a gente, e agora Fabiano fez com a primeiro envolvendo professores e alunos. Foi ontem, e infelizmente eu não pude participar, porque eu estava dando um curso e eu não pude participar, findou havendo conflito de agenda. Mas a ideia é de a gente, porque a prática restaurativa, ela pode se dar em vários aspectos, né? Eu estou querendo fazer uma prática restaurativa com os meus servidores, os servidores da segunda vara, em razão desse problema do período da pandemia e dessas condições de trabalho adversas. Para o alunado, foi exatamente isso que foi estabelecido nessa prática restaurativa. O professor Fabiano, ele tem o curso de facilitador. Eu não tenho um curso de facilitador e nem quero fazer o curso de facilitador, porque eu não vou ser facilitador. Eu sou juiz, eu vou tratar o processo lá, e não tenho mais tempo. Eu sou juiz e um facilitador, não tenho mais condições, né? Então, eu estou lá nessa área. Mas é uma área que vai ter um desenvolvimento muito grande, aberto, né? Quando aparecerem os cursos, a gente quer fazer um curso na universidade de facilitador, isso aberto para professores e para alunos, né? Para os discentes. Firmar parcerias com órgãos públicos e entidades comunitárias que desenvolvem práticas restaurativas, articular, né, com o Ministério Público, Justiça Estadual, Defensoria Pública, a viabilização de espaços comunitários mais próximos da origem do problema, aquilo que eu falei, né, de fundamental importância isso. Isso aqui é no nosso projeto de pesquisa, inclusive, a gente dá sugestões sobre um plano de segurança pública, propôs ao Executivo Estadual a inclusão da prática restaurativa como programa fundamental da política de segurança pública do Estado, né? Principalmente por meio da Secretaria de Assistência Social, mas tem que envolver todos eles, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, né? Então, o leque é muito grande. Você imagina uma pessoa que está na criminalidade, mas tem problema, que não tem oportunidade de ensino, não está faltando um pouquinho de incentivo, isso é prática restaurativa. Sugestão ao Executivo Estadual de iniciativa legislativa a fim de estabelecer a responsabilidade na criação de espaço para esse fim pelos municípios. É aquela discussão, quando o artigo 144 diz que a
a segurança pública é um dever de Estado? Que Estado? Geralmente a pessoa faz, não é da União, isso é do Estado membro. Segurança pública, a União, na verdade, é a questão das Forças Armadas, da garantia, e não é a União, ali é a República Federativa do Brasil. Mas a segurança pública interna são ações da União, do Estado e do município. O município tem responsabilidade em relação a essa questão. E, principalmente, na área da prevenção e da restauração, que está dentro da área da justiça restaurativa, especialmente a restauração. As entidades de ensino, sejam elas públicas ou privadas, tem mais do que responsabilidade nessa área de atuação, as próprias empresas. A empresa ela tem um funcionário que sofreu uma violência e a pessoa está com dificuldade, inclusive, de trabalhar. Ou se foi num ambiente de trabalho, como é que você vai resolver esse problema? É só a questão criminal, é só o processo criminal, é só o judiciário, ali vai ser só a questão jurídica. Prática restaurativa dentro das empresas, né? Estabelecer política de formação, capacitação, treinamento e monitoramento de facilitador de práticas restaurativas. E aqui eu falo outras situações, que eu não vou, já estou passando o meu tempo, e eu disse que ia, e quero terminar com essa mensagem que é da Unesco, da cultura da paz, né? Se as guerras nascem na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz. Eu acredito piamente nisso. É de ser humano que se cuida. Por mais atroz, por mais hediondo que seja o crime. Se você me perguntar, todas as grandes tragédias, né? O Holocausto, por exemplo, para a gente ficar só, a escravidão, tudo foi praticado pelo homem. O homem é capaz de tudo. Eu gosto de usar essa expressão, o homem é capaz de tudo, inclusive nada. Quando você pega alguma coisa, você diz, isso é um absurdo. Um ser humano não é capaz disso. Ele é capaz porque ele é ser humano. Infelizmente, assim é. E o crime, apesar dessa maluquice de querer incriminar a pessoa jurídica, que isso é outra coisa, eu sou contra naturalmente, por várias e várias razões, dentre outras porque é o ponto do texto de Roxin que eu não concordo, Larissa. A empresa você pode resolver fora do direito criminal. Eu acho ele contraditório nessa parte. Sempre eu pontuo isso. Né? Mas o crime é da condição humana, infelizmente. Por isso que nós nunca vamos conseguir erradicá-la. Podemos até minorar. Então, com essas palavras, eu encerro. Agradeço bastante. Peço desculpas, que eu acho que eu passei uns 5 ou 10 minutos, Felipe, mas eu quero encerrar por aqui, mais uma vez, agradecer e parabenizar pelo evento.